E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, agora a gente fala sobre a atualização do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama publicou nas suas redes sociais que o ex-presidente foi transferido da UTI para uma unidade semi-intensiva depois de apresentar melhora no quadro de saúde. O boletim médico divulgado anteriormente já havia apontado melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, incluindo recuperação da função renal e redução parcial dos marcadores inflamatórios. E, Berenice Leite, durante visita ao pai, o senador Flávio Bolsonaro diz que a defesa de Bolsonaro aguarda a conclusão de um laudo médico para entrar com um novo pedido de prisão domiciliar humanitária e também falou sobre o risco de vida do pai. Antes de ouvi-la, vamos escutar o que disse o senador. Aí que a defesa dele, nós possamos apresentar o mais rápido possível esse novo pedido de domiciliar humanitária, somente aguardando, repito, o laudo médico ficar pronto. Flávio também comentou como foi a conversa que teve com o pai. Eu comentei com ele, enfim, rapidamente, se ele estava se sentindo melhor, estava na mesma ainda. A conversa com ele foi só relatando que foi bom o evento hoje lá de lançamento de pré-candidaturas em Rondônia, onde eu estava, vim direto para cá. Ao governo e ao Senado, as duas vagas lá do Marcos Rogério, o Bruno Scheid e o Toquinha, né, que a gente chama carinhosamente aqui o deputado de Rondônia. Então, apenas relatei para ele que isso tinha sido muito bom, o carinho de todo mundo com ele, perguntando dele o tempo inteiro, as pessoas me abraçando e dizendo, eu estou te abraçando como se estivesse abraçando seu pai, manda esse abraço para ele. Então, esse carinho também eu sempre relato para ele aqui. Berenice, a gente vai trazer daqui a pouquinho uma foto que foi publicada na noite de ontem pelo Carlos Bolsonaro, o outro filho de Jair Messias Bolsonaro, dizendo que o estado dele ainda é muito delicado. Exato, Daniel. Eu vi um vídeo também circulando ontem, onde mostra o ex-presidente, né, deitado ali no leito onde está internado, onde deve estar aqui em Brasília, bastante inchado, como os filhos já haviam relatado. Importante dizer ainda, eu tenho percebido que os veículos de comunicação, que por muito tempo, né, até duvidavam da questão da facada do ex-presidente, nesse momento, até as perguntas que eles direcionam ali aos médicos é tentando buscar algum tipo de resposta em que o médico fale, olha, ele está bem, olha, ele não corre o risco de vida, porque essa é a imagem que eles querem passar, e isso me remete ao interesse, né, de passar para a população, para quem nos assiste, que ele está bem e que ele não precisa da prisão domiciliar. Quando a primeira-dama, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, diz, né, olha, ele está no semi-intensivo, bem como o boletim médico, eu vi algumas manchetes também circulando que ele saiu da UTI, mas é importante dizer que o semi-intensivo é um intermediário entre a UTI e a enfermaria. Então, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda requer muitos cuidados. Ainda ontem eu estava acompanhando no Oeste com Elas, quem não assistiu, inclusive, recomendo que assistam, porque as meninas entrevistaram um pneumologista, um especialista, né, nessa questão que envolve a broncoaspiração de Bolsonaro e os fatores que agravam isso, e é muito grave mesmo, por quê? Porque a alta do ex-presidente não pode acontecer nesse momento. E eu ouvi isso de vários médicos, né? Ele retornar para o sistema prisional daqui uma semana, como a velha mídia estava noticiando, que em uma semana ele deve receber alta, isso é uma tremenda negligência por parte dos médicos se acontecer, porque o tratamento dele deve permanecer, ele ainda vai precisar, como teve essa broncoaspiração, fazer uma espécie de fisioterapia dos pulmões, né, uma reabilitação, porque realmente isso agravou muito o estado de saúde dele. E os advogados aguardam esse laudo pericial, mas já é o quinto pedido dos advogados da defesa de Bolsonaro e que, ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes vai negar novamente. Mas a defesa dele precisa fazer o trabalho, que é notificar sempre que puder, porque em algum momento na nossa história o ministro Alexandre de Moraes vai ter que responder pelo crime que está cometendo. Essa negligência e o fato da vida do ex-presidente estar sob a sua custódia, né, ele se auto-intitulando como um juiz de execução penal e sabendo os riscos de vida que Jair Bolsonaro corre,
Isso não pode passar em branco, isso não pode ficar impune. Talvez nesse momento, Daniel, e aqui concluo o meu raciocínio, talvez nesse momento nós não tenhamos homens de coragem no Senado Federal que possam tomar algum tipo de atitude, ficam só reclamando. Mas nós estamos em ano eleitoral. E o que é mais cruel, sabe o que eu ouvi ontem de alguns jornalistas? Foi o seguinte: mas se o ex-presidente Jair Bolsonaro morrer, se ele morrer, o Flávio Bolsonaro está eleito. Quer dizer, se ele vai para a prisão domiciliar, está errado. Se ele morre também, de alguma forma vão querer explorar isso. Eles sempre estão buscando algo negativo em torno do ex-presidente. Isso não é jornalismo, é militância. Marcelo Rocha Monteiro. Olha, Daniel, eu já tive a oportunidade de falar isso. O normal, quando um réu é condenado pelo Supremo, como foi o caso do ex-presidente Bolsonaro, né, condenado de forma ilegal, absurda, imoral, uma farsa, mas foi condenado pelo Supremo. Qual é o normal? O Supremo não é vara de execução penal. Então, o Supremo delega o acompanhamento da execução da pena para um juiz de primeira instância da vara de execução do local onde o preso vai cumprir a pena. Esse é o procedimento corriqueiro, é o que se faz normalmente, né? Semana passada, ou essa semana, já nem sei, os acontecimentos são tão rápidos, mas o Supremo determinou a transferência aqui para o Rio de Janeiro de 2 condenados no caso da Marielle, o deputado Brazão e o delegado Rivaldo, né? Quem vai acompanhar a execução da pena? Eles vão ficar no complexo penitenciário de Bangu, né, que nosso público normalmente conhece como Bangu 1, Bangu 2, cada unidade prisional, né, tem esse nome. Quem vai fazer a execução da pena é a vara de execução penal aqui do Rio, né? O normal seria que o Supremo delegasse a execução da pena do presidente Bolsonaro para a vara de execução penal do Distrito Federal, né? Se isso tivesse acontecido, né, o mais comum é isso, e se isso tivesse acontecido nesse caso, eu tenho absoluta certeza que o juiz da vara de execução já teria deferido a prisão domiciliar, já teria concordado com o pedido da defesa de prisão domiciliar. E é exatamente por isso que o Alexandre de Moraes não delega essa função para o juiz de execução penal. Ele faz questão de manter todas essas decisões na mão dele. Por quê? Porque ele persegue, é óbvio, ele persegue o ex-presidente Jair Bolsonaro. Trata-se da utilização da função jurisdicional, da função de juiz, como instrumento de perseguição política de um inimigo, porque é claro que o Alexandre de Moraes vê Jair Bolsonaro como um inimigo, né? Não é nem adversário, é um inimigo. Então, é essa a razão pela qual ele não abre mão desse poder de supervisionar a execução da pena. Eu gostaria de relembrar um ponto que demonstra, mais uma vez, o sadismo do ministro Alexandre de Moraes nessa relação aí com o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma relação que ele insiste em manter. Em 2025, em abril, o ex-presidente Jair Bolsonaro se submeteu a uma cirurgia muito longa. Quem não se lembra? Aquela cirurgia que durou mais de 10 horas. Foram 12 horas de cirurgia. E aí, depois que ele saiu do centro cirúrgico, ele foi para a UTI. E 10 dias depois da cirurgia, ele ainda na UTI, foi quando o ministro Alexandre de Moraes mandou citar o ex-presidente. A oficial de justiça entrou no quarto da UTI para que o ex-presidente recebesse a citação dessa famigerada ação do golpe. Então, veja, nem com o doente na UTI, o ministro Alexandre de Moraes conseguiu demonstrar alguma humanidade, algum respeito aos direitos humanos. O Brasil é signatário de tantos tratados de direitos humanos e o ex-presidente daquele momento ainda nem era preso. Ele não era nem... Ali ele se tornaria réu de uma ação. Então, veja só há quanto tempo já o ex-presidente sob o julgo de Alexandre de Moraes e sem considerar nada do estado de saúde do ex-presidente, porque mesmo na UTI ele conseguiu levar o seu sadismo adiante.
E Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, filho de Jair Bolsonaro, também afirmou que o problema não é o atendimento que Bolsonaro recebe onde ele se encontra preso no 19º Batalhão em Brasília, mas sim o risco de o ex-presidente ficar sozinho por muito tempo. Como tem que proceder num caso de emergência, traz ele para o hospital com todo o aparato aí de segurança e em 24 horas comunica comunica ao STF que o que aconteceu é a razão dele vir para cá, que é assim que tem que ser. Porque se fosse da outra vez, se tivesse acontecido agora, como aconteceu da outra vez, quando ele bateu com a cabeça, e demorou 24 horas até ter uma autorização para vir para cá, contra todos os protocolos médicos, né? Quem tem um impacto na cabeça, a orientação é trazer imediatamente para fazer uma tomografia, ver se não tem nenhum sangramento interno na cabeça. E me disseram que se tivesse demorado 24 horas, certamente o destino seria triste, seria diferente do que foi dessa vez, que ele veio para cá muito rapidamente. E o ex-vereador Carlos Bolsonaro, Berenice Leite, informou que Jair Bolsonaro está com o corpo inchado por causa dos antibióticos, está muito irritado com o quadro de saúde durante essa internação, obviamente sofrendo. Os antibióticos, fortíssimos por sinal, né? Ele está tentando combater uma bactéria nos pulmões, em fator dessa broncoaspiração, e tudo isso por causa da facada em 2018, né? Uma sequência, uma coisa vai agravando a outra. Os soluços fazem com que ele tenha o risco de broncoaspirar quando está se alimentando. Isso de fato aconteceu, já estava previsto no laudo, né, que poderia acontecer, mas o que o senador Flávio Bolsonaro traz é muito importante, porque é justamente esse tempo de socorro que demonstra ainda a força que o ex-presidente Bolsonaro tem. Porque ele passou mal, desta última vez, na sexta-feira, durante a madrugada, né, que ele teve a bacteremia. A bacteremia, gente, é quando a bactéria vai para o sangue e aí a pessoa tem uma reação muito forte, que é uma febre altíssima e calafrios intermináveis. Eu digo isso porque o meu bebê, com menos de 1 ano de vida, ficou internado. Ele também teve uma bacteremia e, assim, é muito forte mesmo a imagem, a cena. E o ex-presidente, desde que ele começou a ter essas reações, a febre alta e calafrios intermináveis, foram praticamente 5 horas até ele ser levado para o hospital, para o DF Star. E isso poderia, se tivesse demorado um pouco mais, ter se agravado para uma sepsemia, né? Que aí é uma infecção generalizada e as chances de sobreviver são muito menores. Então, eu volto a reforçar aqui, né, para que os médicos e o próprio hospital não seja negligente e dê alta para o Bolsonaro nesse momento. Né, porque não sou eu não sou médica, mas eu já ouvi vários médicos falando que ele precisa, nesse momento, ficar internado, independente dele ter tomado já os medicamentos que podem durar de 7 a 10 dias. Agora, Daniel, a gente sabe que o sistema e que o ministro Alexandre de Moraes não tem o menor interesse em deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro em alguma posição de conforto, né? Na verdade, o que parece é que ele quer ver Bolsonaro morto. Então, a gente tira isso como base as próprias decisões. E não só as negativas em relação aos mandados, aos pedidos de conversão para prisão domiciliar, como também, vamos relembrar aqui, e já finalizando, que ele mandou investigar o presidente da comissão, do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, que abriu uma sindicância justamente por causa dessa negligência. Então, é mais um ato de intimidação com base ali, mirando o principal órgão que fiscaliza os médicos que podem dar algum tipo de decisão que beneficie o Bolsonaro.